Olá, pessoal! Estamos iniciando o 5º episódio do podcast Eleva Talk. Estamos encerrando o ano de 2025 e com muitos objetivos e maravilhosos convidados para o ano de 2026. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Ogá. Ele que é faixa preta, 3 anos de jiu-jitsu, é Master 1, 76 quilos, 6º no Brasil e 22º no mundo. Ogá, seja muito bem-vindo. E agora compartilhe um pouco mais com a gente sobre quem é você e qual é o nosso objetivo aqui também nesse podcast de hoje. Obrigado, Maria Alice, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês na Level Talk. Sou o Ogá, faixa preta de jiu-jitsu, tenho 20 anos nesse esporte, 3 anos de faixa preta. Sou pai de Miguel e também sou esposo de Amanda. Sou professor de jiu-jitsu e fundador da HF Training aqui na nossa cidade. E agora a gente está nessa caminhada aqui, trabalhando com crianças, com adultos, apresentando jiu-jitsu para pessoas comuns. E diariamente também performando na parte atleta. Também eu sou atleta. Hoje a gente está competindo no cenário nacional e internacional também. Que maravilha! E assim, hoje nós temos muito o que conversar, porque além de Ogá, atleta profissional, dono da HF, Ogá também é pai de Miguel, né? E Miguel, ele é uma criança autista, né? Ele tem 7 anos e quando fizemos o convite a você para entender um pouco mais sobre o esporte, sobre o jiu-jitsu e também sobre a sua experiência como pai e essa inclusão no processo do esporte, eu acredito que a gente tem muito o que compartilhar com o público. Então, conta pra gente, Ogá, como que foi a descoberta do autismo do seu filho? Como foi esse processo de percepção das mudanças? Enfim, compartilha com o público e com todos nós, assim, como é que foi esse processo, como tem sido também, né? Diariamente, né? Quando eu descobri que ia ser pai, a gente imagina que nossa vida ali vai mudar tudo, né? Então, assim, há 8 anos atrás, eu não imaginava que ser pai de Miguel ia mudar minha vida a partir daquele momento que ele nasceu. Aí, quando veio o diagnóstico com 2 anos de idade, a gente viu que ele tinha algumas particularidades, não se comunicava, estava difícil, às vezes, de ter alguma fala, assim, as primeiras falas, né? E aí a gente já buscou um neuro, né? E aí veio o diagnóstico. A gente foi em investigação, durou um pouco mais assim, de 6 meses, com vários profissionais da área, e eu não conhecia. não tinha nenhuma informação. Para mim foi tipo um baque, porque até o momento eu nunca tinha nem escutado sobre o autismo. Hoje a gente vive numa sociedade que já tem muita informação, né? O espectro aumentou de vários anos para cá e hoje a gente acredita que a gente está mais preparado para saber, para se informar, né? Mas na época não, foi um baque. Eu tive várias dúvidas e eu precisei de vários profissionais para entender o que era autismo. E esse foi o diferencial para vocês, assim, buscar os profissionais para sanar essas dúvidas. E hoje em dia, quais são as dificuldades que vocês possuem no dia a dia com o seu filho e que antes era mais difícil ainda, que hoje, assim, em comparação com a realidade de vocês, com o nível de conhecimento, que tem sido mais funcional para a qualidade de vida de toda a família? Sim, Miguel hoje vai fazer 8 anos, né? Agora fim de ano ele faz 8 anos. Ele é um autista não verbal, ele fala algumas coisas, mas não funcional. Mas assim, a principal linguagem que Miguel me ensinou foi o amor. Eu olho com ele e sou grato pela vida dele e ele é importante para mim da forma que ele é. E eu aceitei isso e eu comecei a tentar desenvolver as habilidades dele, né? Tanto na parte social, de relacionar com as pessoas, mas também na parte familiar também, de entender as suas dificuldades, de saber que ele precisa de ajuda para algumas coisas, né? Coisas simples como tomar um banho, amarrar o cadastro, assim, a gente às vezes se alimentar. Então, assim, às vezes que uma criança não atípica é fácil, para ele tem muita dificuldade. Em outras áreas ele tem muito foco, né? Ele é apaixonado por música,
Ele é apaixonado por instrumentos musicais e isso a gente tenta canalizar para ajudar ele também, né? E o esporte me ensinou muito. Assim, eu acredito que a gente não vê as coisas como ela é. A gente enxerga as coisas a partir de uma bagagem, né? Eu tenho 33 anos, eu vivi uma vida assim muito voltada à parte do esporte, a lidar com pessoas. E assim, era fácil de fazer amizades, eu tinha mais facilidades em vários esportes, e isso me ajudou a ganhar a confiança ali das pessoas, e eu tento fazer isso diariamente com ele. Ele confia em mim, eu tento apresentar diariamente para ele os fundamentos ali que o jiu-jitsu me ensina, né? Como introduzir num lugar, falar com as pessoas, ter confiança no falar, olhar no olho. E aí, diariamente, ele vai tendo essas pequenas doses comigo no tatame e também dentro de casa. Então, assim, para mim o jiu-jitsu não é só um esporte, ele é uma ferramenta educacional. Ele me ensinou a educar meu filho. Ele me ensinou a me educar, sabe? Ele abriu portas para mim e me fez abrir portas para outras pessoas. Então eu tenho como um estilo de vida e um propósito também. Não é só para defesa pessoal, é para ajudar o próximo. Então eu não uso só para aqueles que me convêm. Eu uso para qualquer pessoa, sendo autista ou não. Eu uso o jiu-jitsu para abrir portas. E dentro da minha casa eu estou tentando. É difícil. O jiu-jitsu é uma arte marcial de contato, né? E Miguel, ele Isso é tem interessante. um pouco de dificuldade, assim, com alguns toques. É muito sensorial, né? E aí eu preciso de ajuda de profissionais para estar lidando com isso diariamente. E agora, uma curiosidade. Você disse que Miguel tem um hiperfoco em música, alguns interesses específicos. E o jiu-jitsu, ele tem interesse? Como é que funciona esse processo, assim, essa dinâmica entre vocês? Eu sempre falo lá na academia, o jiu-jitsu ruim é aquele mal apresentado. É uma coisa que eu nunca vou perder isso com meu filho. Eu quero apresentar ele da melhor forma, sabe? Então, assim, eu deixo ele à vontade. Ele já participou no tatame de várias aulas comigo, assim. Ele tem contato com outras crianças e tal. Mas, assim, o kimono ainda é um desafio para ele. A parte do kimono, a parte de você ter aquela organização, né? De amarrar a faixa, de você estar suado, de não tirar o tatame, de você ter o contato com outra pessoa, você sair de uma posição de desconforto, isso ainda é muito desafiador. E assim, com pouco a pouco, com amor, com paciência, a gente vai tentar canalizar as ideias dele, para que se aproxime cada vez mais do jiu-jitsu. Então, acredito que apresentar o jiu-jitsu para Miguel é uma construção, sabe? E eu sonho em um dia estar com ele, treinando no mesmo tatame, lutando, vendo ele me bater no esporte. Então, eu fico feliz quando você fala, né, a respeito de entender esse processo de Miguel, e eu falo isso na perspectiva de profissional mesmo, que atua com crianças autistas, Sim. que entende que muitas vezes, nesse processo terapêutico, elas apresentam algumas dificuldades sensoriais, uma certa rigidez cognitiva, interesses específicos que precisam ser respeitados, e ao longo do tempo a gente vai conseguindo expandir esses interesses. E isso é o que é bacana de falar aqui. Muitas vezes nós queremos aumentar esse repertório de forma muito rápida, sendo que existe todo um processo de introdução para que não seja aversivo. Quando você fala assim, apresentar o jiu-jitsu de uma maneira que não seja aversiva para o meu filho, é o que a gente tenta fazer na dinâmica da intervenção sempre com os nossos aprendizes, com os nossos clientes, que é apresentar variedades de itens, de brinquedos, para que eles comecem a expandir os interesses deles, mas de forma gradual, justamente para que não seja aversivo. E isso vai potencializando o desenvolvimento deles de uma forma muito respeitosa, com assentimento, que é um processo importante do desenvolvimento humano como um todo, tanto com crianças atípicas, adolescentes atípicos, quanto típicos, né? E agora isso me faz pensar em todo o teu processo enquanto pai, né, de uma criança autista, os desafios, e os pontos positivos que você trouxe também, assim, o amor, né? E o quanto isso mudou a vida de vocês. O que você percebe no dia a dia, na educação de Miguel,
que tem sido muito funcional para o desenvolvimento dele? Você trouxe, assim, os pilares do jiu-jitsu, assim, mas para além disso, o que mais você observa que tem sido fundamental, aliado ao processo terapêutico que ele faz também? Qual é o diferencial de unir o processo terapêutico, né, com a perspectiva do jiu-jitsu no seu processo educacional? Sim, a Miguel me deu uma bagagem legal, assim, para estar lidando com o assunto, né? Uhum. E assim, eu hoje lá na HF, eu tenho um contato com outras crianças autistas e adultos também autistas. E assim, Miguel me ajudou a respeitar primeiro, sabe? Respeitar as necessidades, a questão de prioridades, né? Que a gente entende no ambiente. E assim, a gente procura conhecer primeiro. Eu sempre tento conquistar a confiança. Se ele confia em mim, eu posso ajudar ele. Porque às vezes, quando a criança se desorganiza, é muito difícil de você trazer ela de novo para o centro, né? E meu filho teve várias crises, assim, no decorrer, assim, desses 8 anos. Eu tive várias crises com ele e é muito difícil lidar, assim, com as crises, né? E eu aprendi que é sempre pela confiança. Esses dias me chamaram na escola, fui buscar ele e tal, e ele precisava experimentar uma roupa. E ninguém tava conseguindo tirar uma roupa. Então, aí eu cheguei na escola, falei, oi, Miguel. Ele, oi, pai. Falei, bora, tira a roupa. Aí ele foi tirar a roupa. Então, assim, é questão de confiança. Às vezes, até você adquirir aquele voto de confiança, ele não vai abrir uma porta. E aí a gente sabe que existe outras dificuldades. Hoje, tela, por exemplo, hoje é uma das principais dificuldades que eu tenho com ele. Eu tenho que organizar essa questão da tela, que eu tenho que tirar algum tempo de tela para ele. Para isso eu tenho que apresentar dinâmicas, brincadeiras, de forma lúdica, para ele sair desse universo, né, digital. E assim, é difícil, porque ele quer. E aí a gente vai ter que ensinar ele. Mas quando ele confia em você, a gente vai adaptando. A gente vai criando regras, diminuindo horas, né? Até chegar num ponto assim que não prejudique. E os terapeutas me ensinaram, viu? Eu falo assim, hoje a gente, na nossa cidade, existem várias clínicas, vários profissionais que estão nesse universo que vão abrir isso para os pais, né? Só que não é acessível, assim, a gente tem que procurar, né? A Eleva, por exemplo, tem um papel fundamental hoje, não só nas famílias, mas na sociedade. Eu vejo que tem várias informações que você adquire no próprio Instagram ali. Se você abrir como primeiro pai ali, querendo alguma informação, como é que eu posso saber melhorar meu filho nisso aqui? Ele vai ter várias informações. Então, assim, há 9, 10 anos atrás a gente não tinha. Se você for buscar assim no mundo digital, era tudo muito vago, tudo muito difícil, a gente tinha que ir atrás de um profissional específico e era tudo muito duvidoso. Então, assim, esses profissionais foram me dando essa bagagem para hoje a gente tentar ajudar outras pessoas. Quando chega uma criança que a gente vê que tem algumas particularidades, papai, tem algum diagnóstico? Não, nunca pensei nisso e tal. Hoje eu me sinto preparado para conversar. Mas antes eu não tive. E aí eu precisei mesmo de ajuda de pessoas que na época estava cercado, né? E assim, Miguel hoje me trouxe autoridade para falar sobre o assunto. Então assim, eu vejo todos os dias que ele está evoluindo, ele está melhorando suas habilidades e que isso foi crescendo gradativamente. Teve o tempo dele, sabe? Às vezes as pequenas conquistas, a meia, por exemplo, ele não botava meia. Demorou, tipo, 4 anos para ele colocar uma meia. Olha o processo. E mais assim, eu vi a terapeuta ocupacional lá, gastando muito tempo, sabe? Trazendo várias sensações para ele. E hoje ele coloca meia não é mais o problema. O tênis, só usava o tênis rígido. Então, hoje, vários tênis. Então, assim, a gente vê que as terapias vão libertando ele dessas amarras, né? Que vão trazendo no dia a dia. E aí, hoje eu vejo uma criança que faz terapia, o tanto que ela evolui para a criança que não tem a intervenção. E o autista, ele precisa. Quanto mais intervenção, melhor. Então, assim, em tudo, né? Não só na escola, não só as terapias direcionadas, mas no esporte, que já entra, por exemplo, a minha área, por exemplo, o jiu-jitsu. Que você atua com crianças lá na HF. Isso. Então, como que é esse processo?
Porque você já tem essa autoridade do autismo como pai. Você atende lá na HF crianças, né? Sim. Recebe crianças autistas. Como que funciona esse processo? Hoje a gente tem mais ou menos 12 alunos que são autistas. Uhum. Assim, o primeiro contato eu gosto de fazer entre eu e a criança. Aí eu pergunto aos pais, faço uma entrevista com os pais e eu peço a eles 3 oportunidades, né? De 3 aulas, para eu conhecer melhor e tal, e ver se ele vai adaptar a aula. E assim, eu tento colocar ele junto com as outras crianças e vou na necessidade dele, qual seja ela. E aí vou tentando adquirir confiança e aí vamos buscando com os pais uma rotina, né? E ele, adaptando a rotina, ele matricula na HF. Mas Miguel me ajudou muito nisso. Uhum. E quando eu tive o primeiro aluno autista, eu falei, não, eu vi que era um propósito mesmo, que eu tinha que me dedicar e apresentar da melhor forma possível. E aí veio o primeiro e é um efeito em cadeia. Depois veio o segundo, terceiro, quarto. E hoje, graças a Deus, a gente está com eles lá, desenvolvendo as habilidades dele. Ontem fez aniversário e foi muito legal. Eu tirei uma foto com ele e eu fiquei até emocionado, porque assim, de quando ele entrou e de quem ele é hoje, a gente teve uma participação assim grande na vida dele. E foi para melhorar ele, né? Então, assim, Miguel me ajudou muito. Não Nesse só processo, na minha né? parte profissional, né? De saber lidar com eles. Uhum. E de introduzir, de receber essas crianças, né, na HF. E como que eu fico curiosa, assim, como que é introduzir um esporte? Porque nós falamos das terapias, a Sim. importância das terapias, mas a importância do esporte? E como incluir o esporte nesse acompanhamento das crianças? Qual é o momento certo para isso acontecer? Como é que funciona isso? As famílias chegam preocupadas, tensas, ansiosas. Algumas crianças autistas que você atende são nível de suporte 3, 2, 1. Como que é esse processo no aspecto profissional do jiu-jitsu com eles? Assim, eu apresento o jiu-jitsu, igual eu falei, da melhor forma possível. Eu tento fazer uma entrevista com a família e aí eu entendo qual é a necessidade do aluno. E aí a gente vai participar da aula. A aula tem alguns pilares, né? O primeiro objetivo do jiu-jitsu é você se defender. E o que é defesa pessoal? Você saber qual o toque que é ofensivo e qual o toque que não é. Mas é interessante você também saber cair, se levantar, saber rolar, saber ter algumas habilidades de pular. Então, assim, a gente tenta trazer brincadeiras lúdicas, onde vai aumentar a coordenação motora da criança, vai preparar ela para correr, ela saber correr sem cair, ela saber rolar no chão. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. E, pouco a pouco, a gente vai trazendo para a parte da arte marcial. Mas as primeiras conquistas são como se fosse qualquer outra brincadeira. E assim, usando a metodologia lá da HF, a gente tenta colocar situações específicas. Por exemplo, eu tenho uma brincadeira lá que é corrida em multidão. Tipo um pega-pega, eles correm com as outras crianças. E aí eu vou pegando cada um e vou congelando. E as crianças que são autistas, eles têm dificuldade às vezes, de pedir ajuda, de sair do momento ali que está congelado, né? E aquela brincadeira, ela não tem poucas palavras assim, mas ela precisa da ajuda da outra criança. E as crianças, uma habilidade social. E isso, eles vão começando a ter essa pequena conquista de saber ajudar um amigo ali e vai adquirindo a confiança. Depois eu vou colocando eles em grupos pequenos, né? De idade, tamanho e peso, para começar a ensinar o segundo pilar. O primeiro é a defesa pessoal, o segundo é ajudar o próximo. Então, eu já coloquei isso como uma regra. Como é que eu posso ajudar o meu colega? Eu saber o que ele precisa. Eu apresento várias crianças que têm habilidades diversas, né? Tem um que é mais ágil, mais rápido, tem outro que é mais pesadinho, mais estratégico. E aí a gente vai ensinando que existem várias características diferentes. E aí um pode ajudar o outro. Aí o último pilar é você melhorar aquilo que você já é bom. Então, assim, se você é ágil, vamos melhorar isso. Vamos colocar atividades que você possa desenvolver isso de outra forma. Aproveitar o que ele já possui de habilidades, né? Isso. E aí, por fim,
quando eu começo a trazer a parte técnica, que é a defesa pessoal. Aí ensino a quedar, ensino a se comportar no solo, a sair. E aí o mais legal é que eles entendem que o jiu-jitsu não é confortável. E aí eles levam isso para fora do tatame. Eles falam, eu preciso solucionar problemas diariamente. E como é que eu vou solucionar os problemas? Primeiro é conversando, falando o que eu sinto, chamando um adulto. Se eu não consigo isso, eu vou começar a me defender. Eu não vou deixar ninguém chegar nas minhas costas, eu não vou deixar ninguém me derrubar, eu não vou deixar ninguém tocar em mim. E isso, aí ela vai adquirindo confiança, autoridade, né? E aí, com o passar dos anos, isso vai criando regras que vão te nortear. Então, isso me ajudou muito. Imagina uma criança atípica, que ela precisa de ter vários cuidados, né? Com colegas, com bullying, por exemplo, né? Exatamente. E lá na academia, essa questão de ajudar o próximo é tão forte na vida das crianças que quando existe um bullying na escola, eles são os primeiros a defender. Então, assim, eu tenho vários casos de alunos meus que defendem outras crianças nas escolas porque já são treinados para isso, né? Então, assim, a gente Como é o tipo de defesa? Primeiro verbal, de você entender o que está acontecendo, de comunicar, fala, ele não está gostando, pede ajuda de um adulto, tenta comunicar, mandar parar. Caso, se for de toque, para você não deixar tocar na criança, porque o vulnerável, ele vai se acanhando, ele vai se colocando de canto, e as brincadeiras, às vezes, podem ser pesadas, né? Então, eles criam como se fosse um escudo. A gente tem uma brincadeira lá que faz um escudo, você vai proteger seu colega de outra pessoa. Como é que você vai fazer? Não deixa ele tocar nele. Aí a gente cria essa dinâmica. E eles, nas escolas, a gente vê várias coisas acontecendo diariamente ali. A gente vai tendo alguns testemunhos, né? E aí a gente vê que as crianças são treinadas. Eles fazem aquilo que eles são treinados. Mas de maneira bem clara, assim, nunca usando a violência. Às vezes os pais chegam com medo também, sabe? Sim. Será que ele vai ficar mais agressivo? Pelo contrário, eles solucionam o problema e não deixam o problema acontecer. Se você olhar por esse ângulo, né? Se o problema acontecer, eles vão saber lidar com esse problema. Que é uma dificuldade, muitas vezes, do autismo, né? É justamente narrar eventos, falar sobre o que aconteceu, se proteger, entender o prejuízo de uma pessoa, de repente, utilizar, né, um termo, assim, de baixo calão com ele. Muitas vezes, não entender por que uma criança caiu, se machucou, que ela pode ajudar a solucionar um problema. Então, tudo isso faz parte dos déficits do autismo. Então, quando você me traz o quanto que o jiu-jitsu contribui com esse processo, eu vejo que, e compartilhando com todo o nosso público, a gente consegue entender que o esporte, ele é importante para todo mundo, primeiro, né? Para pessoas típicas e atípicas. E sim, pessoas atípicas, elas podem estar também nesse lugar de esporte. Óbvio que para que você alcance muitos desses objetivos com as crianças, tem todo um trabalho também sendo feito, né, por vocês, mas também pela família, por equipes que acompanham essas crianças, que são os pré-requisitos, né, para entender regras, para compreender segmento de instrução, e vocês potencializam isso, ensinam também no jiu-jitsu. Agora, uma pergunta para você, H, de curiosidade mesmo, assim. As crianças participam de campeonatos? As crianças atípicas? Já alguma criança, quer dizer, que participa, elas participam, mas alguma criança da HF já participou de algum campeonato? E como foi esse processo? Como é que vocês organizam, planejam, né, para essa participação? Com gritos, barulhos, porque campeonato tem muito estímulo e eu fico pensando como que é isso, né? Sim, diariamente nos treinos a gente coloca a escolinha de combate, né? Sim. E a gente coloca a mini torcida. A torcida são os próprios colegas, os pais. A gente começa a torcer, gritar, começa a tentar trazer ele para uma realidade mais próxima de uma competição, dentro do próprio treino. E aí ele tem que se organizar. E na nossa metodologia a gente chama de drills. São coisas que a gente repete por muitas vezes, que elas vão se tornando automáticas com o passar do tempo. Você vai fazer aquilo sem pensar. Então, assim, você caminha, mas você não pensa em caminhar, você apenas caminha. Porque é uma coisa repetida, a gente faz isso todos os dias. No jiu-jitsu, a gente faz coisas bem
voltado a essa parte de repetição. E aí a gente tenta trazer isso, principalmente para as crianças atípicas, eles repetir muito a escolinha de combate. Como é que começa uma luta? Qual é a sua estratégia? Se acontecer isso, como é que vai ser? Se acontecer aquilo. E a gente prepara eles dentro de um ambiente controlado, que é o dia a dia no nosso treino. Depois eu faço um campeonato interno, que ele vai lutar com pessoas da mesma academia, da mesma faixa, do mesmo tamanho, peso, mas que ele conhece. E aí, já fora da academia, a gente faz todo ano a gente faz num colégio, né? E a gente faz esse campeonato interno. E aí, vários já teve esse primeiro contato com a competição. E aí, depois que ele passa por essas duas fases, eles vão para o campeonato privado, que é esses que acontecem na cidade. E aí, vários já foram. Teve esse primeiro impacto, o medo, né? Choraram antes de entrar. Aí eu entrei, conversei com o professor, a gente conversa com os árbitros, tenta fazer um ambiente o mais convidativo para ele se sentir seguro e eles lutar. Depois da primeira luta, parece que um mundo se abre. E aí eles vão adquirindo confiança para estar indo em outros campeonatos. Então, assim, eu acredito que é insistência. O pai tem que trazer essa sensação e fazer ele vencer essa sensação, né? De insegurança, de medo, de saber perder, saber ganhar, saber não se responsabilizar, né? O jiu-jitsu traz muita responsabilidade. A culpa é de quem? A culpa é minha. Eu que treinei, eu que montei a estratégia, eu errei aqui. Então eu vou treinar para não errar mais. E aí começa do dia a dia, é uma construção mesmo. E graças a Deus hoje a gente tem vários competidores na nossa academia. E a competição, a medalha, não tem nada a ver com o que a gente recebe, sabe? A gente recebe uma bagagem de autoconhecimento, de você saber que um medo ele pode ser superado, de você saber que você é capaz. Então, assim, o que eu mais tento ensinar para eles é que eles podem conquistar os sonhos deles, que ninguém vai frear, paralisar eles, que eles podem ter essa capacidade de sonhar, de saber que é difícil, mas que eles pode treinar ali. Ele vai ter ajuda para chegar ali, né? E enquanto você estava falando sobre o processo, né, para o campeonato, eu pensei muito em como a gente faz a intervenção ABA na clínica, porque a gente trabalha muito com o ambiente controlado. Aí você falou o termo, né? A gente utiliza um ambiente controlado. Vocês fornecem previsibilidade, e a previsibilidade é extremamente importante no autismo. O que seria isso? É antecipar, dizer o que vai acontecer. Muitas vezes, criar um ambiente daquilo que eles vão ter de experiências futuras, para que eles já saibam como que vai ser mais ou menos aquele processo ali. Então, a gente utiliza muitas histórias sociais, pistas visuais, pelo que você trouxe, né? Isso na intervenção ABA. Na experiência de vocês no jiu-jitsu, vocês criam como se fosse o campeonato de fato ali interno, com a família, com todo mundo ali, aplausos, vibrando, para que eles já saibam como é que vai funcionar. Então, na intervenção ABA, a gente também trabalha dessa forma. Óbvio que com uma estrutura diferente, outros objetivos, mas a gente fornece previsibilidade. E todo esse cuidado é importante, porque já pensou se vocês, né, se essas crianças vão para o campeonato sem uma previsibilidade, sem saber como funciona, com barulho, com muitas luzes, muitas vezes eles podem se desorganizar e de repente até parar de fazer um esporte que para eles poderia mudar a vida, né, futuramente. Então, eu vejo muito do que você disse no que a gente faz também no dia a dia, só que de uma forma completamente diferente. E o quanto os dois juntos podem trazer benefícios para as crianças. Agora, lá vocês atuam com crianças também atípicas, autistas, mas tem adolescentes, adultos, autistas. Como que funciona esse processo? Alguma experiência interessante que você acredita que seria bacana compartilhar, até mesmo para estimular o público, para a gente entender como que é essa dinâmica com pessoas que não sejam, assim, da infância? Sim, eu tenho uma aluna, ela chegou esses dias lá na HF e eu fiz uma entrevista com ela e ela sinalizou que tinha espectro autistas, que tinha muita vontade de fazer, só que tinha insegurança. E é engraçado que ela passou vários treinos só assistindo. Ela não entrava no tatame. Ela ia visitar, ela sentava lá e assistia a minha aula
E por isso que eu falo da questão da confiança, que ela foi adquirindo confiança na minha voz, na minha metodologia, até ela partir do princípio de comprar um kimono e ter a primeira sensação. E aí ela tinha uma amiga, ela levou uma amiga e teve essa primeira experiência. Eu também tive essa primeira experiência de dar aula para um adulto autista, que até então eu não tinha. E aí eu comecei a olhar para ela com cuidado, né? Eu comecei a colocar ela somente com uma aluna que ela tinha confiança e colocar ela para fazer esses drills repetidamente, para ela entender o que é uma luta. A princípio ela tinha muita dificuldade com kimono, com suor, com as luzes. Aí eu botava um som um pouco mais baixo, tentava colocar ela com outras pessoas assim, gradativamente, não ferindo ali a intimidade dela, né? Porque às vezes o jiu-jitsu, por ter uma arte de contato, ela não sente confiança em outra pessoa, às vezes ali ela já queria desistir. E aí eu fui perguntando, todo dia fazendo entrevista e pedi um feedback. Passou já 6 meses, ela já está prestes a graduar, já foi em campeonato. Graduar seria pegar a faixa. A próxima faixa. A próxima faixa. Está prestes a isso. E ela já foi em campeonato assistir e ela está se preparando para disputar o primeiro campeonato. Mas assim, foram conquistas diárias, sabe? Foi um trabalho assim que a gente não foi fácil nem para ela nem para mim. Mas hoje eu vejo que várias portas foram abertas. Então assim, eu acredito que ela é uma pessoa antes de entrar no jiu-jitsu e hoje ela é outra pessoa depois do jiu-jitsu. Ela é mais sensorial, assim, às vezes o ambiente, quando ela vê que ela tá se desorganizando, ela me chama, eu falo, eu vou ficar um pouquinho sentado e tal. Aí eu vejo que ela tá se organizando, daqui a pouco ela levanta a mão, volta. Aí eu vejo que ela já tem autoconhecimento, já sabe as suas particularidades, limitações. E assim, nunca deu nenhuma crise no tatame. Quando ela chega perto da crise, ela pede para ir no banheiro, alguma coisa assim. Aí eu tenho uma equipe lá também comigo, que auxilia, me ajuda muito nisso, os auxiliares, né? E assim, hoje peço para a informação chegar a todo mundo. Então assim, na minha academia, todas as pessoas, elas precisam ter informação do que é. Para às vezes a gente não tá paralisando ninguém, sabe? Então eu acredito que cada um tem sua necessidade. Então, hoje é muito complexo, né? O TDAH é mais presente, né? No meu tatame. O TOD também. Sim. Acontece também, não só o autismo. Então, você tem autismo, TDAH, TOD. Isso. Às vezes os dois, né? Autismo e TOD. Então, assim, acontece diversas aulas com pessoas de diferentes características, um ambiente coletivo. Dependendo do nível de suporte, a gente vai levando para o particular. Depende da necessidade. Mas até hoje, eu tenho vários no coletivo. E a importância da informação. Quando você tem informação, o coletivo, ele vai incluindo. Ele vai lhe ajudar no processo. Não é só o professor, entendeu? É todo mundo. E aí o ambiente fica agradável para eles ficam confiantes e desenvolvem. Bacana. Então, você trouxe que antes de ir para o coletivo, se tiver necessidade, vocês fazem de forma particular, né? E depois vocês vão gradativamente levando para o coletivo. Já ocorreu situações de crises? E como que vocês lidam com isso, assim, no tatame? Como que é esse processo? Respeitar, entender primeiro o que está acontecendo, né? Então, assim, a comunicação é importante, principalmente com a família. Se for adulto, é mais fácil. Com criança, a gente precisa ter uma comunicação mais direta com a família, entender o que está acontecendo. Então, assim, as crises, elas não são recorrentes. Às vezes, acontece sazonal, uma vez ou outra. Quando esquece algo, esquece a garrafa de água, às vezes eu reclamo, às vezes não tem umas conquistas lá, né? Temos a parte de reconhecimento, de organização, de um bom relacionamento, de bons hábitos. E às vezes eles não conquistam esse reconhecimento, às vezes tem dificuldade de entender o que é mérito. E aí meio que fica desorganizado, fica um pouco chateado e aí vai para uma crise. Aí eu tenho que trazer para a família diariamente, explicar, a gente capacitar eles, entender que aquilo ali só foi um momento que a gente vai superar. E pouco a pouco a gente vai superando. Mas é importante, sabe? É um trabalho conjunto. Acho que a maior dificuldade para uma família autista é entender que existe várias pessoas
ele depende de várias pessoas. É o professor de jiu-jitsu, é a professora na escola, é a ajudadora, é a terapeuta ocupacional, é a fono, é a psicóloga, a pedagoga. E aí é um grupo de pessoas. É uma equipe, né? É uma equipe. Não tem como ser sozinho, assim. E a gente precisa se comunicar. Como a gente vai se comunicar com isso? Então, as famílias têm que criar essas pontes, nesses links, né? Saber aproximar um do outro para melhorar cada a força, fazer a união ali, a união fazer a força, né? Eles se unir e começar a gente organizar eles para que não aconteça. Mas, assim, é um desafio. Todos os dias, eu acordo, peço a Deus sabedoria para lidar, assim. A gente acha que é capaz, sabe? Só que acontece uma situação, a gente vê ali e precisa da reação rápida, né? E esse Miguel me ajudou muito nisso. Quando o Miguel, esse dia deu uma crise no shopping, e aí eu abracei ele e fui pro carro com ele, assim, aí ele meio que ficou um pouco inseguro, né? Porque tava no meio de várias pessoas e tal, mas eu tive segurança de fazer aquilo. Às vezes eu falei, obrigado, porque eu já tenho essa capacidade de entender que ele vai se desorganizar, né? E que bom que eu tava lá com ele, né? Mas por isso que a gente tem um papel de informar. Porque, assim, na falta do pai, na falta do terapeuta, quem vai organizar? Quem vai ajudar, né? Ou a pessoa mais próxima. Se ela tem essa capacidade, vai depender dos ambientes, né? Será que o ambiente que seu filho frequenta ensina as pessoas sobre o autismo, sobre ajudar? Sobre os momentos de crise, né? O que fazer quando desregular? Será que essas pessoas estão se capacitando? Sim. Isso é importante, né? Também. E aí você entrou num ponto muito bacana que eu acho que vale aqui a nossa discussão. Como que é para Ogá, pai, atleta, profissional, como que é a junção de tudo isso no seu dia a dia, o seu ranking também, fala como é isso no jiu-jitsu, você como atleta, porque eu acho que é uma curiosidade pra gente que, inclusive, né, que não atua no jiu-jitsu, que não tá ali diariamente, mas que muitas vezes quer saber como que funciona enquanto pai mesmo, profissional, enfim, atleta, e qual o diferencial disso na sua vida, sabe? Acho que seria legal a gente trazer isso pra discussão aqui. O jiu-jitsu, quando entrou na minha vida, eu era apaixonado por esporte. E, assim, quando eu tive o primeiro contato, aquilo eu percebi que mexeu comigo, sabe? Eu desligo completamente do mundo quando eu tô no tatame. E até então, nunca pensava em ter carreira nisso, né? Mas, assim, nunca a gente deixa de sonhar, né? E, assim, se eu ensino todos os dias as crianças a buscar o sonho, eu também tenho os meus sonhos. E, assim, é desafiador, mas, porém, não é impossível. Eu preciso de apoio de várias pessoas para estar nesse ranking, né? Não é uma coisa que eu conquistei só. Então, assim, tem uma equipe por trás, né? Eu tenho professores, eu tenho pessoas que foram referências para mim nessa área. E, assim, eu tento organizar a minha rotina entre profissional, entre pai e entre atleta. Então, assim, eu faço algumas competições no território nacional, são 6, 7 no ano, e a gente tá medalhando nessas competições. Já tem uns 2, 3 anos que eu tô correndo esse ranking da IBJJF e da CBJJ. Esse ano eu busquei a melhor colocação, que foi o 6º lugar no Brasil e 22º no mundo. E, assim, a gente tá trabalhando forte pra gente melhorar isso aí. E, assim, eu preciso de apoio também. Então, eu tenho várias empresas que me apoiam. Uma delas é o grupo Marcos Andrade. Tenho a Ativa, tenho a fisioterapeuta Eduarda. E várias empresas que estão comigo aí diariamente, me ajudando a chegar nesse sonho de performar também e aumentar. Eu acho que é uma escola também a competição, sabe? A gente fala assim, não, você viajar, você adquirir conhecimento em ambientes assim, de performance é importante, porque a gente faz networking, a gente conhece outros faixas pretas, outras equipes, e aí a gente estreita vínculos, né? E aí a gente acaba trocando figurinha ali e melhorando como profissional também. Então, assim, eu tento lidar, mas não é fácil não, Marilis. É difícil.
busca é diária. Eu imagino. E essas viagens, né? O impacto disso também no dia a dia e o esporte no Brasil. Né? Acho que a gente precisa falar sobre a importância do esporte. Né? Principalmente a importância da gente estimular isso no Brasil, das parcerias também. Você trouxe aqui muitas pessoas empresas que contribuem. E também, você já trouxe alguns nomes de peso que nós sabemos aqui para a conquista, como Felipe Preguiça e outros também, como Marcelo Luna, que é surfista hipercampeão em ondas gigantes em Nazaré, Portugal. Tem outros nomes, inclusive nós tivemos o Luna, né, conosco no ano de 2024. Então, nós temos também, tivemos a presença dele. Como que é esse processo de vocês do esporte? E você trouxe esses nomes aqui para a conquista e temos alguns nomes para 2026 que você pode falar, tem algumas perspectivas aí. É isso, a gente tenta trazer conhecimento também para nossa cidade, sabe? Eu Algar, eu não consigo fazer as coisas sozinho. Então, assim, quando eu vou nessas competições, a gente vai conhecendo atletas, super campeões e vai tendo contato, né, com as equipes e tal. Em 2026 eu quero trazer algumas pessoas aí também para estar nos ajudando e quem sabe a gente pode trazer também no público feminino, que tem crescido muito no meu tatame, sabe? Tem várias pessoas que são referências hoje, não só no Brasil, mas no mundo, que está na nossa cidade, precisando ter destaque. Então, assim, a gente promove seminários, aulões e também campings, né? Então, assim, ano de 2026 vai ser um ano que eu quero melhorar, não só como atleta, mas também como profissional. Eu quero trazer algo diferente para minha equipe, né? E a minha equipe é reconhecida na cidade por justamente ser assim, os diferentes, né? A gente trazer algo novo, né? Então, assim, a capacidade que eu tenho hoje foi adquirida com o que eu vim construindo nos últimos anos, né? Então, eu nunca vou deixar de correr atrás de conhecimento. Então, assim, tanto o Felipe Preguiça, tanto o Marcelo Luna, são pessoas que eu conheci no mundo do esporte. E eu tento trazer o que eles conquistaram para nossa cidade, para a gente também chegar lá. Como uma forma de compartilhar conhecimento, né, de aprendizado, de evolução, de inspirar outras pessoas, de inspirar outros alunos que estão querendo crescer na área do esporte, entender que é possível e reforçar a importância dessas parcerias, né, da gente estimular também. Por isso que trazer essa perspectiva do esporte para o autismo e que é possível, sim, com estratégia. Agora, a gente precisa pensar na responsabilidade de quem atua. Né, com essas pessoas, a estratégia, o cuidado, para que realmente seja uma forma de inserir o esporte que não vai ser aversivo, mas que vai desenvolver, que vai trazer mudanças positivas na vida dessas pessoas. Então, pensando nessa perspectiva, né, do esporte, a gente já caminhando para o final do nosso podcast, mas eu tenho ainda algumas perguntas para você. E uma delas é o que é o jiu-jitsu na sua vida, assim, em uma palavra que você conseguiria definir do jiu-jitsu na sua vida. O autismo na sua vida é uma das palavras que você poderia definir para a gente também aqui. E aí eu vou trazer outras para você, antes da gente concluir. Tá. Sobre o autismo, uma palavra na minha vida que é o amor. O autismo me trouxe mais amor ao próximo, sabe? Miguel, ele me ensinou que não precisa de muitas palavras para saber falar ali o que você está sentindo, né? Às vezes uma ação, ela consegue explicar. O jiu-jitsu na minha vida, em uma palavra, eu falo em organização. O jiu-jitsu organizou minha vida. Por muito tempo, eu frequentei vários ambientes, eu tinha vários comportamentos e minha identidade, às vezes, não era atrelada a várias outras situações. Eu já fui engenheiro de produção, eu sou formado em engenharia de produção e até um momento eu não tinha muita organização em relação a isso, em vida pessoal, né? Quando eu decidi ser profissional no jiu-jitsu, ela trouxe ambientes novos para mim, trouxe comportamentos novos e me deu uma identidade nova de um atleta. E assim, o jiu-jitsu organizou a minha vida, não só na parte profissional, mas pessoal também. E assim, eu falo que é um esporte que traz muito benefício fora do tatame. Às vezes as pessoas olham as medalhas, olham quem você é dentro do tatame. Mas eu acredito na minha vida que foi mais fora.
sabe? De saber lidar com o outro, de saber ter confiança, sabe? Minha mãe, ela me introduziu no esporte muito cedo. Então, eu tive várias dificuldades na escola também, de autoridade, de ter confiança no falar. Então, assim, quando veio o jiu-jitsu, eu vi que eu tinha voz, sabe? Eu vi que eu podia usar a voz. E eu não sabia, às vezes eu era muito acanhado na escola que eu estava. E eu precisava de mudança de ambiente. Quando mudou o ambiente da escola, eu sinalizei minha mãe, tudo mudou na minha vida, né? E o jiu-jitsu sempre era a arma que Deus me abençoou ali. Ele me usava para fazer amizades e para me organizar. Então, assim, em uma palavra, organização. Organização, excelente. Eu me recordo assim, meu pai, por ele, acho que eu faria jiu-jitsu também. De verdade, volta e meia, ele sempre falava assim, não, porque o jiu-jitsu é bom, porque para a mulher é muito importante também. Eu fiquei pensando aqui, quando você trouxe a questão de falar sobre o jiu-jitsu, né? Para mulheres, de explorar mais, né, o jiu-jitsu com mulheres e trazer nomes, né, de mulheres, né, no esporte, nesse sentido. E eu cheguei a fazer Muay Thai por pouco tempo, não foi muito tempo não. Eu não fui pro jiu-jitsu, mas fui fazer Muay Thai e assim foi uma experiência incrível para mim. Então, de fato, a gente precisa falar da importância também com as mulheres, para as mulheres, e pensando nessa perspectiva ainda do esporte, né, e da junção com as famílias, com os terapeutas. Você acredita que o jiu-jitsu, então, ele contribui para o desenvolvimento, né, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, em conjunto com as terapias? É uma ferramenta, né? Sim. Então, assim, tanto para o público masculino, feminino e kids, ela vai ser uma ferramenta de desenvolvimento. Então, assim, ela vai ser um pilar. Ela vai ter situações onde ela vai precisar saber o que é controle, saber lidar, se conhecer, sabe? E o jiu-jitsu apresenta quem é você. Então, assim, as suas limitações. Então, assim, às vezes a gente não tem coordenação motora, a gente não tem uma consciência corporal muito adequada, a gente às vezes não tem postura, não sabe cair direito. E aí o jiu-jitsu vai lhe capacitando para você sair daquele estado que você está e melhorar as habilidades. No público feminino, eu vejo muita autoconfiança, sabe? Sim. Então, assim, às vezes eu vejo líderes hoje usando o jiu-jitsu nas suas empresas, trazendo ensinamentos que eles aprenderam no tatame e como lidar com as pessoas, sabe? A gente vive numa sociedade que precisam disso. Então, assim, no tatame, eu vejo um advogado, mas eu vejo também um pedreiro. Então, assim, são classes sociais diferentes. E eles se comunicam de maneira harmônica. Então, assim, é muito difícil eu ver um esporte que traga duas pessoas de ambientes distintos para se comunicar de maneira harmônica. Então, assim, eu vejo também pessoas com traumas de infância, com pânico, com situações que aconteceu de assalto, às vezes onde não fica com medo de estar em ambientes. Então, assim, o jiu-jitsu às vezes traz esse autoconhecimento de você saber que você tem mecanismos de você driblar esse tipo de situação e você saber suportar ela e vencer ela. Aí você vai adquirindo forças, né? Então, assim, é legal, é importante a gente ter esse tipo de comunicação. Às vezes tem pessoas que precisam disso, né? No dia a dia. Uhum. E às vezes o que pode estar faltando é o jiu-jitsu. Sim, e quando você fala, né, do que pode estar faltando o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu pode trazer esse benefício, né, para as crianças, para essas famílias, qual é o papel da família para que a criança ela consiga se manter e evoluir no esporte? Porque nós falamos de incluir no esporte, do benefício, mas se manter no esporte, porque muitas vezes acontece, né, de iniciar, de parar, de não dar continuidade, o porquê disso. Então, o que você diria para as famílias, assim, que é importante? É confiar, sabe? A família tem um papel fundamental, porque quando você coloca o seu filho no esporte, você não está criando um atleta, você está ajudando a ele a driblar dificuldades, sabe? E assim, as famílias hoje, às vezes, têm dificuldade com logística, às vezes com tempo, né? O pai e a mãe trabalham, às vezes não tem tempo para estar levando as crianças e deixa essas crianças em casa. Então, uma criança em casa, na tela, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável ao mundo digital, ela fica sedentária,
Então, isso vai acarretar outros problemas no futuro. Então, assim, entenda que é uma colheita. Então, assim, você planta hoje uma criança e você vai colher um fruto lá na frente. Então, eu falo para as famílias que eles precisam ter essa visão crítica. O que eles estão plantando e como é que vai ser o futuro dos seus filhos. Porque as crianças que são estimuladas a artes marciais são crianças fortes. São crianças que superam dificuldades delas, não dos outros, sabe? E, assim, elas são crianças que vão ser futuros líderes no futuro. Então, assim, às vezes a gente coloca um filho sem saber qual o benefício que ele vai ter. Meu pai e minha mãe me colocou, eles jamais imaginavam. Então, assim, meu pai até hoje, ele não tem nem ideia do benefício que ele me deu de me apresentar um esporte, sabe? Então, assim, se trouxe organização para minha vida, sabe? Se trouxe tudo que hoje eu sou, veio a partir de uma perspectiva que o esporte me deu, sabe? Então, assim, às vezes eu fiz faculdade, eu estudei outras áreas e o jiu-jitsu me deu uma visão crítica, analítica, para eu estar sabendo lidar com várias situações onde eu não aprendi na escola, aprendi no tatame. Então, sim, assim, é como se fosse um parceiro, né? Então, o pai, as famílias têm que entender que não é ter... às vezes a gente até fala, ó, não tem castigo. Ah, você vai parar de ir no jiu-jitsu se você não passar, sabe? Sim. Aquilo também faz parte da educação dele. Uhum. Ninguém fala, você não vai pra escola se fizer isso, né? Então, assim, que a gente tá ali... Esse cuidado, né? Importante. A gente tá ali para ser um parceiro, para ser mais um, né? Então, assim, é um investimento. E para os profissionais que atuam com o esporte, o que você diria para eles? Informação. Para trabalhar com pessoas autistas com TDAH, com TOD, né, com outros transtornos do neurodesenvolvimento. É informação, né? Se você não tiver informação, você não vai ter conhecimento e você vai ter problemas no seu tatame. Então, assim, existem cursos, existem várias coisas que você pode perguntar. A própria clínica aí, eu sei que tem vários cursos. Sim. Voltados à capacitação de profissionais para lidar com isso, né? Exatamente. E hoje no jiu-jitsu, você ser faixa preta, não é você só saber lutar. É você saber lidar com várias situações. Saber liderar. Liderar também, né? E assim, hoje eu acredito que ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Você não é tão burro que você não possa aprender e não inteligente que não possa ensinar, sabe? Você precisa de algo ali para estar te tendo um norte, né? Então, assim, hoje uma dica que eu quero dar para os profissionais da área é se capacitar. Fala aqui, na câmera. Tem que ter capacitação. A gente precisa ter metodologia, ter situações práticas para estar resolvendo problemas no tatame, né? É excelente jogar e eu acredito que faz todo mundo, né? Tanto da área do esporte como os profissionais, eu acho que a gente consegue incluir todo mundo aqui. Família, Sim. Pai, famílias atípicas, famílias típicas, porque você atua com crianças também, né? Típicas. E elas se relacionam, né? Entre elas ali, atípicas e típicas, com profissionais da área da saúde e da educação, com profissionais do esporte. Então, acredito que é um conhecimento rico e esse podcast está maravilhoso. Mas aí, eu quero saber sobre a Europa. Conta pra gente aí se tem essas expectativas, né, de campeonato, o que é que você já pode compartilhar com o público a respeito? Boa. É assim, na parte de atleta, eu tô no ranking da CBJJ e também da BDF, e eu até hoje eu só tô no território nacional. Então, assim, no nosso estado, no nosso país, eu já tô medalhando, né? Nos grandes lances. Então, assim, eu quero essa experiência fora também. Então, tem a parte do europeu, tem a parte também do mundial. Então, assim, eu tô nessa briga aí pra estar me capacitando e chegando lá. Vamos ver você lá. É um sonho. Vai dar certo. Vai dar certo. Na próxima vai ser você falando sobre. Sim, com certeza. Você já tendo recebido sua medalha. Isso, a experiência... o cinturão, como que funciona? É medalha. É medalha mesmo, é medalha. Tá bom, a pessoa... mas assim, é uma experiência gigantesca. Igual eu falo, assim, a medalha é uma coroa, né? Mas assim, o estilo de vida é que eu tento manter. Você deixar a chama acesa diariamente, sabe?
Para você não perder a motivação de estar indo buscar ali todos os dias, porque não é fácil. O corpo dói, tem problemas familiares que você tem que solucionar, problema dos outros, mas é isso, a gente tem que saber que é um chamado, né? Um chamado que Deus me deu e eu estou diariamente tentando lutar para permanecer nele. E fazendo bem. E aí a gente já fica assim pensando em jogar lá, fazendo uma aula com as nossas crianças, com as psicomotricistas, para a gente conhecer as fisioterapeutas, com as crianças, com as famílias, para, de repente, quem sabe, entender um pouco mais do jiu-jitsu, né? Saber como que funciona, como que é. Quero apresentar Seria legal, hein? Apresentar o jiu-jitsu lá pro pessoal? Bom, quero apresentar. Para os profissionais, para as famílias, seria legal. Pronto, vamos marcar o convite bom. Eu quero apresentar o jiu-jitsu não só para as crianças, mas para quem tem vontade. Quem quer conhecer meu trabalho, só me seguir nas redes sociais, HF Training, Yoga Felipe BJJ. Então, assim, eu tô aqui para ajudar também a você vencer seus desafios e os medos também, né? Que às vezes a gente não entra no tatame porque tem medo. Então, assim, é um ambiente convidativo. Você nunca vai deixar os seus medos te superar. Você pode ter certeza. Excelente. Ogá, eu te agradeço. Foi, assim, enriquecedor. Aprendi muito com você aqui no podcast, sabe? A forma como você fala do esporte, como você fala do jiu-jitsu, como você falou do autismo. Isso me fez, assim, refletir muito, me fez aprender muito sobre. E eu acredito que o público também aprendeu muito. Quem vai assistir, né, o nosso episódio vai ter a oportunidade de compreender mais a importância do esporte, do jiu-jitsu, e a importância dele no autismo, assim também como saber um pouco da sua vida, da sua experiência, da sua trajetória, até chegar nessa fase da sua vida e muitos outros objetivos que você tem, né, para trilhar e para alcançar. Então, muito obrigada e nos encontraremos lá, tá bom? Né, leva para você apresentar junto com Costa, apresentar um pouco do jiu-jitsu para as famílias e para os profissionais, acho que seria legal. Tá? Eu agradeço a você pelo convite e também pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu conhecimento e vamos marcar mesmo. Vamos sim, vai ser legal. Apresentar o jiu-jitsu para essa galera. Vai ser bom. Muito obrigada, gente, e um abraço e Feliz Natal e próspero Ano Novo, porque agora a gente se encontra em 2026, no próximo episódio do Eleva Talk.